Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Estamos estudando em 2 Timóteo e agora, dentro desse contexto de Dia dos Pais, o que é que o texto de Timóteo tem para nos ensinar? 2 Timóteo, capítulo 3, estaremos lendo apenas 2 versos, versos 10 e 11. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 10 e 11. E assim lemos nesse texto: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos porque podemos Te chamar de Pai. Agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para conosco. E assim, Senhor, nesta hora em que a Tua palavra é lida, suplicamos que o Teu Espírito nos faça extrair as lições que tens para cada um de nós nesta hora. Fala ao nosso coração, fala ao coração de cada pai, mas para cada um que aqui se faz presente, cada um que participa deste culto, que o Teu Espírito esteja falando ao coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos já começado desde o domingo passado uma série nesta carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Queria destacar que no começo da carta, ao endereçar a carta, ele diz: ao meu amado filho Timóteo, ao meu filho Timóteo. Queremos extrair então dos conselhos que Paulo traz para Timóteo, a quem ele queria bem como a um filho, alguém que o tinha acompanhado ao longo de muitos anos na jornada do seu ministério missionário. Que lições podemos extrair que podem ser aplicadas na vida de cada pai? Mas alguém pode dizer: pastor, mas eu não sou pai e vou ficar sem ter nada para extrair. Não, aquilo que temos que precisa ser aplicado na vida de cada pai, também precisa ser aplicado na vida de cada pessoa. Cada um de nós terá na sua vida a boa experiência, o bom resultado da aplicação daquilo que estaremos destacando. Vimos no domingo passado que Paulo sofreu perseguições na cidade de Listra, que era a cidade de Timóteo. A gente viu que Paulo chegou mesmo a ser apedrejado e largado como morto. Provavelmente um desmaio diante daquele apedrejamento, mas ele não apenas se levanta e sai e vai adiante e logo em seguida volta às mesmas cidades onde ele estava sofrendo perseguição. O texto fala nessa perseguição, mas estaremos destacando 4 coisas dessa lista que Paulo narra agora, de coisas que ele experimentou e de que Timóteo foi testemunha. E ele diz: tu, porém, tens seguido de perto. Tu, porém, tens seguido de perto. O tu, porém, é o destaque que fazemos nesta carta, na responsabilidade que Paulo traz de um compromisso individual com Deus, um compromisso pessoal com Deus. E então ele faz uma narrativa do que pode estar acontecendo, e neste capítulo 3 ele vai relatar aquilo que está acontecendo
a volta no seu tempo, no seu mundo. Ele narra como é que está a sociedade naquele tempo. Se a gente começar, então, a partir do versículo 1, ele vai dizer: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Parece que ele está descrevendo alguma coisa que tem a ver com a nossa realidade hoje também. Quando a gente vê o distanciamento de Deus, mas é nesse contexto que Paulo vem e diz: tu, porém, faça diferença, seja diferente positivamente, faça algo que aponte mais na direção daquilo que é o propósito que Deus tem para nós. Esse é o conselho então que Paulo traz para Timóteo: tu, porém. E cada pai, ao encaminhar os filhos para a vida, ao preparar os filhos para a vida, pode dar os mesmos conselhos. E cada um de nós pode vivenciar esses mesmos conselhos. Tu, porém, tens seguido de perto. E uma característica, e a gente viu aqui os meninos todos com o emblema no peito do Superman, né? O super-homem estava ali no peito das crianças. E de fato, as crianças veem nos seus pais este super-homem. E então, até nas músicas que foram cantadas aqui, aquele que vem e anda até de 4, né? Servindo de cavalinho para os filhos, e vem no ombro, né? Na cacunda, como diz, né? E se envolve na brincadeira de corpo e alma, como um todo. Esse é o super-homem para eles. E eles estão de olho. A gente vai ver um pouco mais sobre isso adiante. Então, Paulo retrata isso dizendo: tens seguido de perto. A experiência de filhos para com seus pais é que os filhos seguem de perto, acompanham de perto aquilo que os seus pais fazem. Ele diz então: tem seguido de perto o meu ensino. Privilégio maravilhoso que temos de transmitir tudo aquilo de bom que aprendemos. O privilégio maravilhoso de poder ser porta-vozes para o bem da vida dos nossos filhos. O mundo à volta está cheio de porta-vozes tentando encaminhar para o mal. Precisamos ter esta compensação, e esta compensação vem principalmente daquele que está mais perto dos seus filhos. Os pais têm essa responsabilidade de ter esta palavra para o bem, o ensino para o bem. E a palavra de Deus como fonte e fundamento deste ensino. A palavra de Deus como a origem daquilo que nós podemos ensinar de melhor para eles. O apóstolo ensinou a Timóteo muita coisa. Timóteo conviveu com Paulo. E Paulo teve a oportunidade de transmitir daquela forma, como está lá no livro de Deuteronômio, lá atrás, quando é recomendado que os pais ensinem aos seus filhos a respeito de Deus. E é dito que devem fazê-lo não num momento especial, não simplesmente na hora que chama para o culto devocional, não apenas naquele momento em que chama para ler a palavra de Deus, mas o texto diz que a oportunidade de ensino é ao acordar pela manhã, ao deitar, ao andar pelo caminho, em todo instante poder estar compartilhando aquilo que de bom o filho precisa ter, ser orientado.
Paulo diz então que uma das coisas de que Timóteo tem tido o testemunho, o acompanhamento de perto, é o ensino. Mas ele vai um pouco além. O ensino é algo que é bastante natural, a gente entende perfeitamente que é responsabilidade nossa transmitir. Mas ele diz: tem seguido de perto o meu ensino, mas também o procedimento. Aquilo que existe o ditado que diz que aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Não adianta o ensino se não houver o exemplo. Não adianta transmitirmos a ordem de que determinada maneira é a maneira certa de agir, se na prática isso não estiver acontecendo. Eu gostaria que a gente atentasse para um vídeo que será mostrado agora. É um vídeo de pouco mais de 2 minutos, que trata um pouco a esse respeito. A equipe está ok? Ok. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Você está sendo observado. Observado naquilo que ensina, observado naquilo que faz. Paulo diz: tem seguido de perto, e o filho segue de perto tudo aquilo que vê no seu pai. Em Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6,
O Senhor Deus diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nesse texto, a alusão é feita ao fato de que existe uma repetição. Graças a Deus que pela sua bondade, ele diz aqui que aquele que aborrece a Deus, aquilo que vai se repetir nas gerações seguintes, ele diz vai ser até a 3ª e 4ª geração. Não que esse seja um número, mas o que Deus está dizendo é que existe a possibilidade de mudança, existe a possibilidade de transformação. Mesmo se alguém, na sua ascendência, teve pais que não puderam ensinar corretamente, mas Deus está pronto a fazer uma transformação, e o que Ele deseja é abençoar até 1000 gerações daqueles que o amam. Aquilo que a gente deixa de positivo tem um resultado mais prolongado na vida daqueles que nos seguirão. O que aqui o Senhor está dizendo é que Ele deseja abençoar até a 1000ª geração daqueles que o amam. O procedimento será imitado nos hábitos corriqueiros, na maneira de ser. Quais os hábitos devocionais que cultiva? Qual o interesse em ter um tempo especial com Deus, com a sua palavra, com a oração? Os procedimentos serão imitados nos relacionamentos familiares. O vídeo disse que, eu estou observando a maneira como você trata a minha mãe, e que você trata a mim e aos meus irmãos. E uma grande coisa que um pai pode fazer pelos filhos é tratar bem a mãe deles, é ter atenção, ter respeito pela sua mãe. Que práticas profissionais ou comerciais estão sendo adotadas e cultivadas? Tem seguido de perto. Mas ele vai adiante e diz: ensino, procedimento, propósito. Propósito. Paulo testemunha a Timóteo de que a sua vida tinha um propósito maior. A gente vai ver que o apóstolo teve as suas ocupações, ele mesmo teve um trabalho, uma profissão. Ele construiu tendas para o seu próprio sustento. E cada um de nós tem a sua profissão, cada um de nós tem aquilo que faz para sustentar a si mesmo e a família. Mas Paulo diz a Timóteo que por trás havia um propósito maior, havia um interesse maior, havia uma intenção maior. Essas outras coisas têm o seu lugar, mas obedecem a esse senso de subordinação, a algo de maior que existe na vida. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, o apóstolo vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Vamos dizer juntos isso? Fazei tudo para a glória de Deus. Esse era o princípio maior que regia tudo aquilo que o apóstolo realizava. Mesmo no momento de fabricar tendas, creio que aquelas tendas eram feitas com o máximo de esmero, de cuidado. Paulo é alguém que a gente, ao ler as suas cartas, vê que era uma pessoa bastante perfeccionista. O zelo que ele tinha consigo próprio, a cobrança que ele tinha sobre si mesmo, nos leva a entender que mesmo na hora de fabricar tendas, aquele que adquirisse uma daquelas tendas, teria a certeza de estar adquirindo um bom material, de estar adquirindo algo que foi muito bem feito. Deus seria glorificado até nas tendas que ele fizesse.
naquilo que a gente faz como profissão, naquilo que a gente faz como lazer, em tudo que a gente faz. O apóstolo diz: seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E ele está trazendo isso como um mandamento, mas essa era a sua realidade. Na carta aos Filipenses ele vai dizer: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está falando aos filipenses que têm atravessado dificuldades, mas que Deus tem livrado, como a gente viu no texto inicial, que ele diz: de todas tem me livrado o Senhor. Mas ele está dizendo que quer mesmo ele venha a ser morto, que Jesus Cristo seja engrandecido na sua vida, que a vida de Cristo seja exaltada pela sua maneira de viver, ou até mesmo pela sua maneira de morrer. Ele está pronto mesmo até a morrer, contanto que o nome de Cristo seja engrandecido. Ensino, procedimento, propósito, e agora ele vem e diz: fé. Tem seguido de perto a minha fé. Talvez a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos seja a fé em Deus. Tudo aquilo que podemos deixar de material, mesmo aquilo que podemos deixar como ensinamento, será útil, proveitoso durante este tempo de vida. Mas a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, essa é para toda a eternidade. O maior bem que nós temos é a vida, e a fé em Cristo é que faz com que nós possamos ter a promessa de vida eterna no céu com Deus. Então, quando ele diz aqui a fé, essa fé firmada nessa experiência com esse Deus amoroso, misericordioso, mas a fé também de que não podemos fazer nada sozinhos, de que mesmo essa intenção de sermos bons pais, de sermos boas pessoas, de estarmos, mesmo se você diz, como disse ao princípio, não é, se você não é pai, mas você pode transmitir ensino, você pode transmitir bom exemplo no seu procedimento, você pode transmitir propósito de vida, e você pode transmitir a fé em Jesus Cristo, a fé de uma vida que é colocada nas mãos de Jesus como Salvador, que entende que Cristo já fez todo o necessário, e que o que nós precisamos agora é tê-lo como Salvador e Senhor. E Jesus, sendo Salvador, Ele precisa ser também o Senhor na nossa vida. Se você fizer uma contagem de quantas vezes a palavra Salvador aparece no Novo Testamento, e quantas vezes a palavra Senhor aparece no Novo Testamento, você vai ver como o senhorio de Jesus na nossa vida é importante. A diferença é muito grande, não lembro exatamente os números agora, mas a diferença é muito grande. Termos Jesus como Salvador implica em termos a Jesus como Senhor. Nossos filhos têm nos acompanhado de perto. Outras pessoas têm nos acompanhado de perto também, mas hoje fazemos o destaque para os filhos. Da maneira como Paulo se refere a Timóteo como um filho, alguém que andou ao seu lado muito tempo. Timóteo era muito jovem quando começou a caminhar ao lado de Paulo. E Paulo se despede nesta segunda carta, que é provavelmente a última carta escrita pelo apóstolo. Ele faz um chamado ainda, ele espera que Timóteo venha ao seu encontro, mas
talvez não chegue a tempo, porque ele diz: estou para ser oferecido como sacrifício. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ao longo desse período de experiência juntos, Timóteo tinha sido como um filho para Paulo. E os nossos filhos, eles esperam de nós ensino, exemplo, propósito de vida, fé fundamentada na palavra de Deus. Este é o maior legado que podemos deixar para eles. Que possamos, como pais, cumprir este papel. Que possamos, como pais, deixar o exemplo dos pais que eles devem ser para os seus filhos. Que eles possam aprimorar isso também. Que eles possam repetir aperfeiçoando, mas tendo a certeza de que aquilo que esteve a nosso alcance foi buscado ser feito. Na oração, no início desta mensagem, agradeci por chamarmos a Deus de Pai. Que riqueza podermos assumir um papel que Deus diz que é o papel que Ele desempenha para conosco, com todos nós. Deus usou a figura de um pai como o tipo de relação que Ele deseja ter conosco. Que riqueza podermos exercer esse papel, que possamos aprender de Deus o como fazê-lo, que possamos buscar fazê-lo com o melhor de nós mesmos, sabendo que os nossos filhos nos seguem de perto. Eles nos veem, talvez, de uma maneira como pouca gente tem a oportunidade de nos ver tão de perto. Que Deus abençoe cada pai, que Deus faça com que este seja um dia de festividade. E para aqueles que, como Deise, que veio aqui à frente e compartilhou o sentimento de saudade, de ausência do seu pai, tantos mais, eu me incluo, cujos pais já não estão conosco, mas que este seja um dia da alegria de tê-los tido como pais. Que possamos, muito mais do que valorizar a saudade, valorizar o tempo da presença, a riqueza desse tempo, a gratidão e a alegria que podemos ter e expressar, se não mais diante deles, mas que o nosso coração, as pessoas à nossa volta, possam saber da alegria que temos pelos pais que tivemos. E então, que Deus abençoe cada pai, que Deus abençoe cada filho nesse dia dos pais, e que a lembrança dos pais possa trazer alegria, regozijo, gratidão, muito acima do que poderíamos talvez estar focando na ausência ou em tristeza, mas que a gratidão ao Senhor possa estar superando. E aqueles que têm ainda os seus pais, que possam aproveitar ao máximo esse tempo juntos. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém.